como toda noite ocorre, também agora pelo Facebook, a Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E a Web Rádio Estação da Luz, ela tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, também do Pronto Socorro Espiritual Fabiano, Maria do Pão, e também, desculpa, o Grupo Caritativo São Francisco de Assis e o Movimento Espírita do Rio Grande do Norte. E hoje é uma alegria muito grande, porque nós somos com a nossa irmã Vanessa, aí está o nosso, que ela é lá de Washington, D.C., ela tem a Kardec Rádio e ela é da Sociedade, ou da Espírito Sociedade de Washington, D.C., né? E da Kardec Rádio há 9 anos. Então, boa noite, minha amiga Vanessa, como é que vai você? Que bom que você está aqui no nosso programa. Boa Essa noite. paulistana radicada há 22 anos nos Estados Unidos, levando o Evangelho de Jesus. Tenho uma grande admiração por todos vocês e por você um pouco mais. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigada, muito obrigada pelo convite e por estarmos aqui. Muito obrigada. Maravilha. Nós, o programa é um programa espírita, e como qualquer programa espírita, nós vamos iniciar com uma prece, uma mensagem na voz do Chico Xavier e também a oração, a mensagem de Jesus para essa noite. Então, a gente vai passar agora os vídeos e em seguida a gente volta com a nossa irmã Vanessa para que ela possa fazer um pequeno comentário e a gente comece a decorrer sobre o que é o Espiritismo nas terras de Tio Sá.
abala-lhes. Caídos em provação, o leite devido aos pequeninos de estômago atormentado, o remédio ao enfermo e o lençol generoso e limpo dos que se avizinham do túmulo. Um dia, alguém te apresentou moeda humilde, empenhada ao imposto público, para que algo dissesses e recomendaste fosse dado a César o que é de César. Muitos, porém, não perceberam que te reportavas ao tribuno e não a mim, e julgando que a tua palavra me condenasse, lançaram-me ao desprezo. Não ignoras, contudo, que nasci para fazer o melhor, e esteja eu vestido de ouro ou de simples papel. Sabe, Senhor, que eu também sou de Deus. Esteja eu vestido de ouro ou de simples. Nós vimos o Senhor. Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Paz seja convosco. Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E chega a tua mão e põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Senhor meu e Deus meu. Tomé, porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Muito bem, minha amiga. Qual seria o seu comentário em relação a esse evangelho do Cristo, em relação a Tomé, que teve que pegar para ver, para crer? A fé tem que ser um pouquinho maior do que a fé de Tomé, até podíamos rimar, não é isso, minha amiga Vanessa? É verdade, precisa ser maior que a fé de Tomé. Realmente, a gente já vem de muitas existências nessa hesitação, nessas dúvidas. E até interessante, porque ontem nós estávamos estudando na Kardec Radio uma mensagem de Bittencourt Sampaio, por Chico Xavier, que está no livro Instruções Psicofônicas. E ele diz que para aqueles que já desencarnaram e têm consciência dos planos maiores, é muito angustiante ver aqueles que ficam encarnados no culto à irresponsabilidade. E ele cita 2 casos onde nós estamos nesse culto à irresponsabilidade. Um deles é essa dúvida sistemática.
Então, Tomé vem trazer para nós que esse modelo, esse padrão, realmente a gente precisa exterminar. Ele é angustiante para aqueles que nos observam e querem que nós progridamos. Quantas pessoas, né, a gente vê que falam assim para a gente: eu venho para o centro espírita, mas sabe, eu não sei, eu ainda estou vendo, não tenho certeza. Eu acredito na reencarnação, mas esse negócio de espírito, mediunidade, eu não sei não. Tem outras pessoas que falam dos livros de André Luiz. Eu acho legal, mas não sei, às vezes é muita ficção. Então, a gente não quer usar a cabeça para pensar na vida. E fica sempre naquela posição hesitante, duvidosa. Então, eu acredito, revendo, né, essa passagem de Jesus, vem nos lembrar que não dá. E a gente precisa realmente dar um passo à frente, confiar, e confiar o quê? No bem. Nós estamos falando em confiar no bem, que quando Jesus vem e mostra para ele as marcas, né, nem o ver dele era suficiente, precisava de outros sentidos. Quantas pessoas, às vezes, veem os seus entes queridos como Públio Lentulus, viu sua filha curada, ele conversou com o Cristo de Deus na Terra, e ainda assim não foi suficiente. 2000 anos foram necessários para esse ajuste integral com a consciência crística. E nós, não basta o coronavírus? O que mais a gente está esperando para sair dessa dúvida? Para ficar pedindo mais provas de que a gente precisa fazer nossa parte, não é? E Jesus, ele disse que a fé não precisava ser muito grande, era só do tamanho de um grão de mostarda, quer dizer, não se precisava de muito esforço, né, para que você pudesse deslanchar dentro dessas possibilidades. Minha amiga, você está há 22 anos aí nos Estados Unidos. Há quanto tempo você está morejando no movimento espírita aí dos Estados Unidos? Como foi que você começou? Por onde você já saiu daqui espírito? Isso ocorreu aí nos Estados Unidos? Por favor, nos traga aí algumas informações sobre você, que depois vai querer direcionar para as casas espíritas aí na América. Claro, olha, eu devo muito ao espiritismo, porque eu nasci numa família espírita, e uma família espírita, eu sou de 5ª geração. O meu tataravô foi o primeiro da família católica italiana, que foi para o interior de São Paulo, e ele, junto com os filhos, e a família da doutora Ivênia Prada, que é da mesma cidade de Tubi. Coincidência ou não? Exato, as nossas famílias fundaram um centro que existe até hoje, é um centro mais que centenário, porque 2 anos atrás completou 100 anos, e ele ainda existe. Um centro que fez história no Brasil, porque ele realmente, na época em que a psiquiatria ainda não tinha a psicofarmacologia, antes desses remédios, né, de depressão e esquizofrenia, não tinha muito o que fazer com as pessoas que estavam desequilibradas. Então, eles tinham na parte de trás do centro salas, como se fossem celas, onde essas pessoas que eles falavam loucos vinham do Brasil inteiro, que tinha uma estação de trem na cidade, eles eram trazidos, ficavam ali, enquanto na parte da frente faziam os trabalhos de obsessão. E existem casos atrás de casos, de como isso aconteceu, e foi passando de geração em geração. Para mim, obviamente, o que mais me marcou foi a partir dos meus avós maternos, a minha avó Amália, que ainda está encarnada com 93 anos, e meu avô, casado com ela, Santo Antônio. Eles dois foram um exemplo para mim na disseminação, assim como meus tios Márcio, Marcial, Sônia, meus pais que sempre incentivaram para que a gente fosse. E quando eu cheguei com os 14 anos,
fazendo a Mocidade Espírita. Nessa época, a gente já estava na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo, num centro espírita. Eles falaram quem é que queria ajudar na evangelização, nos trabalhos na periferia, com as crianças carentes, para dar o café da manhã e a evangelização. Então, aos 14 anos eu fui, foi uma bênção. A partir dali, aí com 17 a gente passou a coordenar outros trabalhos de evangelização numa outra área, mais próximo de onde meus pais moravam. E aí, com 24, eu vim para os Estados Unidos. E aí, vindo para cá, não tinha nada. Então, há 22 anos, quando eu cheguei aqui, não tinha nada onde a gente estava, na cidade de Baltimore, em Maryland, perto de Washington. Hoje nós estamos na Virgínia, que é vizinha com Washington, a capital, mas há 22 anos atrás não tinha. Então, a gente começou um estudo junto. Eu tinha convidado o Jorge Godinho Neri, que hoje é o presidente da Federação Espírita Brasileira. Na época, ele morava aqui, porque ele era um adido militar da aeronáutica, representando o Brasil, espírita, e a gente ficou muito amigo dele, da esposa Antônia Helena, da família, e a gente começou esse grupo em Baltimore, que existe até hoje, a Sociedade Espírita de Baltimore. Depois, há 13 anos atrás, essa semana, sexta-feira, nós completamos 13 anos do Centro Espírita da Virgínia, que nós presidimos, e Parabéns. 3 anos do Centro Espírita de Washington, que a gente também coordena. E aí, com isso, a gente foi fazendo traduções e tudo vertendo para o inglês, a rádio é totalmente em inglês, 24 horas, com um app, um aplicativo, e a rádio está há 9 anos, e nós também tivemos essa responsabilidade há 12 anos de ser editora-chefe da Spiritist Magazine, que é a revista espírita em inglês, é o único periódico espírita na língua inglesa, né? Que está disponível também num aplicativo, que as pessoas podem acessar de graça, e ler todas as revistas, ou no website spiritistmagazine.org. Que maravilha. Agora, quando você chegou há 22 anos atrás, você disse das dificuldades, mas como é que essas dificuldades elas foram sendo vencidas, principalmente pela falta de livros do Espiritismo em inglês, não é isso? E aí como é que essas batalhas foram sendo vencidas? Porque hoje tem uma federação espírita norte-americana, não é isso? Tem casas espíritas, nós tivemos andando pelo site e ficando maravilhado com cada casa espírita, mas o que a gente notou também, Vanessa, é que ainda tem muito nome brasileiro. Ainda é mais brasileiros, assim, para terminar a nossa pergunta, que fazem parte do movimento espírita norte-americano, desde aquele início de 22 anos atrás? Olha, eu vou te dizer assim, de lá para cá mudou bastante. Mas por que ainda? O problema não é ter brasileiro, porque, por exemplo, eu me tornei cidadã americana, eu falo inglês, eu sou uma pessoa igual a outra aqui. Porque o americano e a gente é igual. Se eu falar que é diferente, não é não. Ele chora igual a gente, ele sofre igual a gente. Gente, ninguém muda porque nasceu aqui e ali. É só uma capinha diferente, mas não é diferente. Então, tanto é que você vai estudar medicina, psicologia, existem as diferenças culturais, mas a gente por dentro é tudo igual. O problema não é se tem brasileiro ou não. Infelizmente, eu tenho que dizer, a gente está crescendo no movimento espírita na língua inglesa, mas a maioria dos centros espíritas faz o trabalho em português. Por isso que a gente não vai para frente tão rápido, porque o pessoal fica fazendo o trabalho só no grupinho brasileiro, e isso não vai para frente, e sempre com aquela visão vitimista, ai, tadinho da gente, a gente é imigrante. Não, tadinho, nada. A gente tem que fazer a caridade, esquecer das nossas necessidades e fazer um esforço para fazer na língua do país. Então, eu diria, só não tem mais pessoas daqui que falam inglês, porque não faz inglês. O nosso centro são todos em inglês. Lá em Baltimore é tudo em inglês. A gente começou em português, porque você falou, não tinha material.
Mas chegou um dia, poucos anos depois, os espíritos amigos falaram, tem que fazer inglês. A gente ficou quase maluco, como que a gente vai fazer? Só tinham 2 livros em inglês na época. Tinha o Livro dos Espíritos e o Evangelho, e a gente só tinha aquelas traduções lá da época do Kardec, da Anna Blackwell, mas o espírito falou, tem que ser. E a gente ficou trabalhando. Ótimo, olha aí, Marquense está aí, né, Eita, mandando... Mackenzie! A Luciana. A Luciana! É do nosso grupo, a Luciana. E o Luiz, nosso amigo lá de Las Vegas. Olha o Luiz. Olha, Vanessa, eu estou com a impressão que o Espírito está me falando aqui que o Luiz vai desencarnar careca, mas possa ser até que mude, mas eu tenho quase certeza. Mas o que você está falando eu acho muito interessante, eu conversei com o Marquense em relação a isso. O Espiritismo é francês, mas no Brasil ele é brasileiro, ele é falado brasileiro. Não, né? Tem que ser norte-americano. Se está nos Estados Unidos, tem que ser a língua americana. Se é francês, tem que ser... Lógico, vai ter os grupos brasileiros, não tem problema nenhum. Mas se é na Espanha, se é na Argentina, vai ter que ser na língua natal, porque senão ele não vai andar. É por isso que eu, quando fui escutar a Kardec Rádio, eu fiquei, opa, já gostei, porque está em inglês, né? Isso é bom, porque é a língua que se fala, então a gente nunca vai verdadeiramente crescer. Mas nós temos aqui algumas perguntas, de uma forma ou de outra, você até já respondeu, mas como é que prestigia o nosso rádio ouvinte aqui da Web Rádio Estação da Luz, a rádio que emana a paz aqui do Brasil, do Rio Grande para todo mundo, o Júnior, que é um cadeira cativa, ele pergunta assim, né, lá de uma Panamirim, cidadezinha aqui perto de Natal, é vizinha, é a Grande Natal. Como é o espiritismo nos Estados Unidos, né? Você realmente mais ou menos falou, mas eu queria completar essa pergunta dizendo assim, hoje são 52 estados, não é isso? Na América, se não me falha a memória, no total... 50. 50, né? Todos eles, nos 50, tem alguma casa espírita... ou ainda é pouco as casas, quantas casas espíritas existem aí na América, mais ou menos? Não. Primeiro vou falar alô para o Júnior. Oi, Júnior, tudo bem? É uma alegria estar aqui. Eu já ouvi falar nessa cidade, Nova Parnamirim, eu já ouvi falar. Amigos que eu conheço já me falaram dela. Bem, como que está aqui? Está indo, progredindo, claro. Sim, estamos progredindo nos Estados Unidos. Existem muitos amigos em todos os Estados Unidos trabalhando, fazendo a sua parte, mas precisamos mais? Sim. Tem em todos os estados? Não. Não. Por quê? Eu vou te dizer, não sei a resposta. O que eu sei é o seguinte, como o espiritismo no mundo, não é só nos Estados Unidos, ele advém dos esforços dos brasileiros. Isso é fato, não temos como combater, é plano do Cristo. Vide Chico Xavier numa mensagem que a gente tem de áudio com um grande estudioso do espiritismo, José Herculano Pires, o professor Herculano Pires, uma mensagem gravada, que está na internet, a gente já tem a transcrição em inglês, já está na Revista Espírita em inglês, falando que o plano era tal que mais de 2 milhões que eram franceses, ligados ao espiritismo, estavam reencarnando no Brasil para disseminar, e não é só para o Brasil, para o mundo. Certo. E nós estamos aqui para disseminar. Agora, nós precisamos trabalhar essas questões da nossa autoestima. Como psicóloga, eu vejo com clareza como que a gente precisa ajudar o pessoal brasileiro espírita a superar algumas coisas, porque o nosso papel é de caridade, a maior caridade é disseminar esse espiritismo. Então, nós temos estados, por exemplo, como a Flórida, que tem bastante centro espírita. Por quê? Porque tem bastante brasileiro lá também. Claro. 2, nós temos lá Nova York, New Jersey, Califórnia,
aqui em Maryland, em Virgínia, apesar de nós estarmos no lado de Washington, em Virgínia inteira, nós temos o nosso centro espírita, um centro espírita pequenininho que tem em Richmond, nós temos um grupo menorzinho, tem 4 núcleos, vamos dizer, espalhados, porque o estado da Virgínia é grande. Então, pouco a pouco, você vê esse esforço cada vez. Eu digo para vocês, tem boa notícia? Tem, está crescendo. O espiritismo nos Estados Unidos está crescendo, mais e mais pessoas nascidas nos Estados Unidos estão se envolvendo. Posso contar para vocês que não sabem, né? Porque vocês não vão escutar a rádio com frequência. Nós temos John DeRosa, que é do nosso grupo, ele junto a Steve Shepard, que é da Pensilvânia, gravaram em 3 anos todo o Livro dos Espíritos em inglês, hoje disponível. Nossa rádio tem mais de 4.200 podcasts em 9 anos, disponibilizados para as pessoas escutarem o Evangelho dos Espíritos, programas sobre diversidade de tópicos, e nós temos também, vamos dizer, vários esforços coletivos para que a gente dissemine esse trabalho na língua inglesa nos Estados Unidos. Então, eu diria, está caminhando, gente, vamos continuar com fé, e nós, brasileiros, a gente tem que fazer nossa parte, na língua do país, assim como na Europa, em qualquer outro país do mundo, onde estivermos, fazer na língua do país. É muito mais fácil para mim fazer em português, mas aí é egoísmo meu fazer só para mim. Ah, mas Vanessa, tem gente que precisa, que não sabe inglês. Então tá, vai fazer como a gente faz no nosso centro. No nosso centro a gente agasalha todo mundo. As mães, os amigos, as pessoas mais velhas, mais novas. Chegou o pique. Você vai aprender inglês aqui falando espiritismo. 2 coisas numa só. Você aprende o inglês e vai fazer o trabalho espírita e você está entre amigos. Pronto, acabou o problema. E está lá no Evangelho, acho que é o capítulo Pedis e obterei da prece. Se eu oro em outra língua, né, e a pessoa não entende o que eu estou falando, ela só vai falar no final amém. Então eu preciso falar a língua para que a pessoa entenda. Está no Evangelho, segundo o Espiritismo, quase como se adivinhasse que isso no futuro poderia ocorrer. Mas enquanto você falava aqui, e aí nós temos também quem chegou agora, olha, a Kate deve ser sua amiga, mandou aí um abraço, que legal, né? Agora, Vanessa, você falou do inglês, mas a América, de uma forma geral, hoje, ela tem também o idioma espanhol. Isso vocês já estão pensando, porque tem muitos espanhóis, podemos dizer assim, que é quase o segundo idioma, ou isso é uma visão nossa aqui do Brasil, mas isso é uma realidade aí, e vocês já estão pensando nessas possibilidades, ou então ainda o foco é só mesmo no inglês? Então, veja bem, depende de onde você está. Onde eu estou, espanhol é remoto. Aqui é inglês mesmo. Se você for para a Flórida, dependendo das áreas, você vai ver muitos núcleos, né? Onde as pessoas falam espanhol. Você vai para New Jersey, algumas áreas. Então, vou contar para vocês a parte em espanhol, que é muito linda, porque eu tenho muitos amigos de língua hispânica espíritas. Vocês sabem que Porto Rico é um estado, né, abraçado pelos Estados Unidos. Exato. É um país lindo, é um estado lindo, o movimento espírita lá é maravilhoso, nós conhecemos de perto, e é em espanhol, com nuances em inglês, e eles têm espalhados nos Estados Unidos vários núcleos, e a gente faz uma colaboração entre eles. Eu diria que é o movimento espírita mais organizado dos Estados Unidos, é o pessoal de língua hispânica de Porto Rico. Eles são altamente estruturados, um movimento maravilhoso, de família, lindo, tanto é que Divaldo Franco, todos os anos, agora não com o coronavírus, mas ele vai dar as palestras, etc., é uma coisa, tanto é que eles alugam o centro de convenções da capital, San Juan, e fazem um encontro, assim, para mais de 1.000 pessoas ali. Então, eles realmente estão de parabéns, nós somos companheiros desse pessoal, muitas vezes a gente já deu palestra nesses eventos deles,
E existe esse movimento. Nós temos amizade com o pessoal de Cuba, que está nos Estados Unidos, através de Manuel de la Cruz, que está na Flórida, e foi através deles que foi organizado o Congresso Espírita Internacional em Cuba em 2013, e eles também têm os núcleos espíritas em espanhol em New Jersey, tem lá em Miami, mas veja bem, a gente vai fazer aonde tem. Então, por exemplo, você vai no meio dos Estados Unidos, você não precisa fazer espanhol. Talvez em Los Angeles você precise, mas depende do núcleo. Então, aqui onde nós estamos, a gente não precisa fazer, a gente faz em inglês e acolhe todo mundo. Tem pessoas ali que não são só brasileiros americanos, são de outros países. Eles também vêm porque eles precisam falar o inglês para sobreviver e participam também. Sem contar, Tavares, eu esqueci de falar uma coisinha. Essa importância de falar a língua, o idioma do país, também diz respeito à maioria dos participantes da reunião, que são os desencarnados. Aqui, a maior parte dos desencarnados nos Estados Unidos fala inglês e eles não sabem outra língua. Se a gente quer ser útil para a espiritualidade amiga, facilitar o trabalho deles, fazendo em inglês, a gente chega muito mais longe. Eles colocam, você sabe que os espíritos amigos colocam, como é que a gente fala, né? Aqueles speakers, né? A caixa de som, estou falando no plano espiritual, eles projetam as reuniões para fora do centro, para aqueles espíritos que ainda não conseguem sair aqui do terra a terra, para poder ajudá-los a fazer a ponte. Se a gente não fala na língua, eles podem socorrer, mas com muita dificuldade, eles vão precisar de tradutores, etc. Então, se a gente quiser ajudar, precisamos fazer em inglês, até a reunião mediúnica. Minha amiga, você falou uma coisa que me emocionou muito mesmo quando você estava falando. Como é que a gente vai falar em português para alguém que nunca falou português? Vai ter uma tradução simultânea? Realmente, minha amiga, você está coberta de razão. Isso me sensibilizou muito. Imagine eu querendo ajuda e você querendo me ajudar e a gente sim. Porque tem isso aqui nas reuniões mediúnicas, espíritos que chegam e aí tem que pedir uma tradução simultânea, sofre nas nossas reuniões. E você está certa, tem que ser, as reuniões e as desobsessões terão que ser em inglês, terá que ser na América em inglês, como é aqui no Brasil, em português, se a gente quiser realmente, de fato, de direito, como você falou, ajudar. Nós temos aqui, a Kate, ela mandou um recado aí para você, ó. Amiga da Luciana, que delícia. Olha só, tem 20 mil habitantes e mais. Eita, Tambaú, parabéns, parabéns. Então, aqui o pessoal está felicíssimo com você. Nós temos uma pergunta aqui, que de qualquer maneira a gente vai fazer porque a gente prestigia o nosso ouvinte. A Cristina da Candelária, ela pergunta assim, como são as casas espíritas? E aí eu queria alongar mais. A maioria das casas aí, elas têm as reuniões públicas. Normalmente elas nasceram sempre de um evangelho, um culto no lar. Mas tem a evangelização infantil, tem o EGE, tem o mediúnico, tem a desobsessão. Ou só em algumas casas é que trabalham, de uma forma geral, todas estão empenhadas dentro daqueles departamentos que tem normalmente numa casa espírita, como você disse lá na sua cidade, há mais de 100 anos, e depois eu queria que você me passasse o contato desse pessoal, porque uma casa centenária eu gostaria muito de entrevistar. Olhe, você me suscitou aqui coisas na minha cabeça maravilhosas. Diga, minha querida. Tá bom, eu passo o contato, é o Centro Espírita Luz e Caridade de Tubi, mas eu passo o contato depois. Tudo bem. Agora, aqui, uma casa espírita aqui é igual, sabe por que é igual? Porque a gente, que é o brasileiro, está na frente disso, então a gente vai lá, opa, traz para cá. Então, tem estudo? Sim, tem. Tem reunião pública? Geralmente tem. Tem evangelização para criança e jovem? Às vezes tem, às vezes não.
Tem reunião mediúnica e é aí que o bicho pega. Porque aqui, a maior parte das casas espíritas não tem reunião mediúnica. E eu falo por que o bicho pega aí, porque eu respeito, eu sei que mediunidade não é uma coisa para brincar, não, mas espiritismo sem mediunidade, sem espírito, dizem os próprios espíritos, não existe. Hoje, Tavares, eu estava lendo, vai ter um estudo na rádio, eu estava aqui lendo as últimas páginas do livro Instrução Psicofônica. O doutor Dias da Cruz, a Meimei, o José Xavier dizem, todo grupo espírita deve, eles não falam tem que, pode ter, eles falam deve ter a reunião para socorro aos espíritos desencarnados. Gente, não há maior caridade que a gente possa fazer na Terra. Porque a maior parte da população desse planeta está desencarnada. Nós temos 7 bilhões encarnados, mas 14 bilhões estão desencarnados. Por isso que essa comoção na Terra. O que a gente tem de espírito desabrigado, eu falo desabrigado, porque eles estão por aí andando e eles não sabem. E a gente precisa abrir aquela luzinha da reunião única com poucas pessoas, mas com aquela unção, para fazer as preces, como diz o próprio Dias da Cruz, para oferecer uma prece e uma palavra fraterna, um carinho para eles, porque, gente, hoje, se a gente está aqui, é provavelmente graças àqueles que nos resgataram quando a gente estava maluco do outro lado, e a gente foi preparado e reencarnou. Então, a gente precisa estudar um pouco mais a mediunidade, precisa apertar um pouquinho esse ponteiro. Então, eu diria assim, aqui a gente está progredindo, mas precisa trabalhar mais. Ó, a Carol é do nosso grupo, dos grupos e da rádio também. Muito bem. A Carol tem uma história... Tem, ela nos contou aqui como foi que surgiu, né? Nos emocionamos. Mas você falou uma coisa fantástica. Como é que pode existir casa espírita sem espírito? A casa que nós trabalhamos aqui em Natal são 2 casas. Pra você ter uma ideia, nós trabalhamos de manhã à tarde e à noite. Uau. Com a terapêutica do amor fraternal, todos os dias, de domingo a domingo. Atendemos aqui cerca de 12 mil pessoas mês. Oh, my God. Mas olhe bem, quando você falou dos espíritos que estavam aí, nós temos um médium que já foi para o plano espiritual, o seu João Cecílio, ele tem uma mediunidade maravilhosa. Sabe o que foi que ele falou para a gente? Esse meu irmão Tavares, meu irmão Amadeu, o número de espíritos desencarnados que não sabem que desencarnaram e que pegam um ônibus aqui em Natal para ir para casa é uma coisa absurda. Se você vê um ônibus, tem 50 pessoas, pode contar que tem pelo menos mais 50 pegando o ônibus, porque não perceberam ainda que desencarnaram e estão pegando o ônibus e indo. Quer dizer, sem as reuniões mediúnicas de esclarecimento, nós temos, desculpa, um espiritismo um tanto quanto capenga, né? Mas lógico que a gente tem que ver as possibilidades de cada lugar, não é isso, minha querida? Mas olha, Tava, a gente tem que se esforçar. Eu vou pedir permissão para contar para você 2 coisinhas, só para você terem uma ideia. Peraí. Olha. É porque acho que está dando eco aqui. Não sei por quê. Ó. Você quer contar? Pois não. Então, no último sábado, nós tivemos aqui no centro, está fechado, a gente está fazendo tudo online, né? Mas a gente está fazendo uma campanha para recolher alimentos, produtos para levar para pessoas e organizações que estão necessitando. Aí, a gente é na frente do centro, no estacionamento. A gente põe as mesas, as pessoas vêm, entregam, saem do carro. A gente que é médium, está vendo que do lado, porque a gente combinou assim,
o pessoal vem entregar, a gente convida para fazer uma prece e o pessoal vai embora. Aí, o pessoal vem e entrega. E os espíritos amigos mostram, olha lá, Vanessa, a gente consegue ver os enfermeiros, os médicos ligados ao centro espírita, ao hospital espiritual que está ligado ao centro. Eles mostraram, você falou do ônibus, por isso que eu lembrei. Olha lá dentro do carro, Vanessa, quantos espíritos estão lá dentro junto com essa família? Eu fiquei impressionada. Tinha mais de 10. Mas é. Parecia aquelas Kombis, sabe? Aqueles Fuscas que entrava tanta gente assim, que a gente vê, e indo. E eles foram pouco a pouco, convidando quem que queria ir lá dentro, para receber um atendimento. Alguns foram facilmente, outros chorando, eles abraçando e falando, olha, eu sei que é difícil, mas é importante para você. E outros falaram, não, daqui eu não saio. Então, a gente vê, se a gente não tem a reunião mediúnica, como é que esse socorro vai acontecer depois? Os espíritos superiores têm muito mais trabalho, mas se a gente ajudar com a nossa pequena parcela, mas sabe, uma pequena parcela que faz uma diferença muito grande, facilitando nesse resgate, nessa mudança vibratória que a gente chama de descompressão espiritual. Não é verdade? É verdade. Você falou, você está citando aí já desde o início, um livro que é As Instruções Psicofônicas. Esse livro ele já tem em inglês? Então, quem traduziu foi aqui, ó, meu marido, junto comigo, eu revisei, ele traduziu e a gente liberou aí na rádio os capítulos dos estudos dia a dia, foram 67 dias seguidos. Porque é um livro pouquíssimo estudado, né? Eu acho que ainda está, Arnaldinho ainda está, o esposo de Memê ainda está encarnado, que participou desse livro, dessa compilação, e é algo fantástico, que reforça o que você falou. Então, eu acho, me diga uma coisa, partindo o próximo passo do espiritismo nos Estados Unidos seria justamente essa implantação das reuniões mediúnicas de ajuda fraternal, seria isso que, vamos dizer assim, estaria faltando para que pudesse dar uma alavancada no espiritismo nas terras do Tio Sam? Seria isso, minha querida? Eu diria que tem 3 frentes de trabalho que a gente deveria trabalhar. Uma é o trabalho na língua inglesa. Esse aí é indispensável, tem que ser feito. É fundamental. A implantação do trabalho mediúnico, que é indispensável, porque, afinal, espiritismo sem espírito não é espiritismo, é só filosofia. E 3, é um trabalho que a gente chama de raiz. O mentor Joseph, que orienta os trabalhos aqui no centro, ele fala assim, olha, o Chico Xavier, ele só conseguiu fazer o trabalho porque ele fez um trabalho de raiz. O que é o trabalho de raiz? Onde você está, você tem que se enraizar. A comunidade espírita tem que buscar ajudar aquela cidade onde ela está implantada. Porque eu vejo muita casa espírita aqui que está preocupado com o pessoal que está na rua no Brasil. Ok, é louvável. É. Mas a nossa primeira função é aqui. E não é com a comunidade que entra no centro, é com a comunidade muito maior que às vezes nunca vai entrar no centro. É ajudando, às vezes, um desabrigado, uma família que está sem emprego, as instituições que existem aqui que dependem da nossa parceria. Vou dar um exemplo para você. Quando a gente está em Baltimore, a gente faz o mesmo agora aqui em Washington e na Virgínia, que é esse trabalho de raiz. A gente lá, começou lá o trabalho, então a gente fazia parcerias com abrigos para pessoas desabrigadas, e falava assim, olha, a gente vai trazer o café da manhã, a gente vai vir aqui trazer doações, vai lá falar com eles. E um dia, hoje, a gente tem amizade com várias pessoas que não são espíritas, de várias organizações, como é que eles nos chamam?
Olha os espíritas aí, the spiritists. Não importa o meu nome, Vanessa, o nome do outro, importa o seguinte, está marcando, a gente está fazendo essa ponte. O espiritismo não é do demônio, não é aquela coisa que eles vão ler na Bíblia, ai meu Deus, não, o espiritismo é caridade. E eles estão vendo isso com a gente indo. Então, a gente vai lá, por exemplo, em Washington, a gente faz um trabalho com os desabrigados na rua, que eles existem, são poucos, mas existem. E eles ficam na rua, a obsessão é muito grande. Então, a gente faz uma parceria com uma igreja essênia, e a gente vai lá e entrega. Agora está uma pausa por causa do coronavírus. Então, o que a gente está fazendo? A gente está pegando todo o esforço, todo sábado. Hoje, nós vamos fazer uma entrega de mais de 0,5 tonelada, sem brincadeira, mais de 0,5 tonelada de doações para uma organização vinculada a uma igreja que está atendendo algumas famílias carentes. E a gente foi lá entregar os alimentos que foram doados pela nossa comunidade no Centro Espírita da Virgínia de Washington. Mais de 0,5 tonelada. Quando a gente chegou lá, eles ficaram abismados com o montante de doação, e eles ficaram tão felizes, assim, mas quem são vocês? Ah, nós somos da Sociedade Espírita da Virgínia. Ah, deixa a gente anotar aqui, para a gente deixar registrado que vocês vieram. Pronto. Olha a raiz. Olha a raiz, olha já um galho da raiz que vocês estão, né, que vocês plantaram. Muito bonita essa sua alegoria, vamos dizer assim, em relação a essa implantação da Casa Espírita ser útil àquela comunidade de diversas formas possíveis, né? E a palavra-chave, eu acho que é caridade. Nós temos aqui uma pergunta, que seria a minha, aí o Caba se antecipou, e deixa eu ver se está aqui, ou se saiu. Ah, não, então ele retirou. Eu queria saber, assim, congressos, seminários, semanas espíritas ocorrem aí nos Estados Unidos, porque, deixa eu só lhe falar uma coisa, o que eu percebi lá das casas de Las Vegas, conversando com a Carol, com o Luiz, com a Luísa, deixa eu falar, é o que eu estou sentindo, certo? Eu acho que existe muito mais fraternidade entre vocês aí do que até a gente aqui. Vocês parecem são mais, não sei se é porque estão assim, mas são muito mais fraternais, são muito mais amigos, um da casa do outro. Mas isso existe, esses congressos, essas semanas espíritas, esses seminários em cidades ou em estados. Como é que funciona isso aí, que é tão desenvolvido aqui no Brasil? Sim, claro que não tem a dimensão que tem no Brasil, né? Mas no Brasil nós estamos falando de mais de 15 mil centros espíritas, não é verdade? Mas aqui nós estamos vendo, assim, uma média, né? Média, 80, um pouco mais aí, núcleos espíritas, vamos falar núcleos. Alguns são centros, outros são grupos, mas são núcleos, de qualquer forma. Nós sim temos, por exemplo, há mais de 20 e tantos anos a Semana Espírita de Nova York, nós temos outros tipos, né, a gente chama aqui de simpósio, a gente começou esses simpósios todo na língua inglesa, a gente começou lá em Baltimore, em 2007, e ele perdura até hoje, todo ano existe, é feito todo em inglês, esse ano foi feito só pela internet. Hoje em dia ele é administrado pela Federação Espírita dos Estados Unidos, existem também algumas conferências que acontecem na Flórida, mas existem alguns simpósios que a gente organiza localmente, às vezes é alguma colaboração que a gente faz com o pessoal que é espiritualista em Nova York, a gente, desde que eu os conheço, a gente já fez dois finais de semana grandes, de espíritas e espiritualistas na cidade de Lilydale, onde tem aquela questão das Irmãs Fox, né, a história das Irmãs Fox. Então, existe, a gente faz. E agora, a maioria ainda é português, a minoria são na língua inglesa. Inglesa. E a Federação Espírita Norte-Americana
ela organiza aquelas reuniões que nós temos aqui com cada federativa estadual, tem essas, na federativa estadual da Flórida, a federativa estadual de Nevada, se junta com as outras federativas, com a Federação Espírita norte-americana, e tem aquelas reuniões. Existe esse movimento assim, dentro dessa forma aí, ou ainda é uma coisa que deve ser implantada ou está sendo implantada? Não existe. Toda vez que tem esse simpósio, esse congresso anual, no dia seguinte, a gente mesmo implantou isso desde 2007. No dia seguinte, existe um encontro dos representantes de vários centros espíritas de todos os Estados Unidos, onde há aquela assembleia, uma assembleia geral. Isso existe. Me diga uma coisa, e a sua casa aí na Virgínia, né, que você está, não é isso? Qual é os dias dentro dos trâmites normais, quer dizer, sem agora a parada? Qual é o funcionamento, quais os dias que ela funciona, quais os estudos que tem, quais Não, olha, aqui em Washington, as duas casas espíritas que a gente coordena, nós temos atividades que a casa tem? Isso, nós temos a reunião, nós temos atendimento fraterno, nós temos a reunião mediúnica, desobsessão, nós temos a evangelização infanto-juvenil, nós temos os estudos espíritas e também temos palestras públicas, né? Nós temos os estudos, as palestras, nós temos esse trabalho de atendimento ao público, como a gente falou, que são os desabrigados. Como nós somos poucos, nós tentamos fazer tudo em conjunto para dar conta da demanda. Então, nós consolidamos essas reuniões entre sexta, sábado, domingo e segunda, porque a nossa casa espírita na Virgínia é um pouco diferente, porque a gente tem uma rádio para coordenar 24 horas, e também a revista espírita. Então, a gente tem uma demanda de trabalho online muito grande. Por isso que não dá para a gente sair por aí nos outros dias, né? Mas a gente sonha um dia. Ano passado, quando nós fizemos 12 anos, ou esse ano está fazendo 13 anos do Sociedade Espírita da Virgínia, nessa sexta-feira. Ano passado foram 12 anos, a gente ficou 12 horas de palestras, né, várias pessoas, 12 horas seguidas para comemorar os 12 anos. Foi um sonho para a gente, porque a gente... Que maravilha! Poder estar aberto o dia inteiro, mas para isso tem que tornar mais... Que belo! Que belo! Aí você falou aí da revista Espírita, quer dizer, além da rádio, da Kardec Rádio, você também coordena uma revista que chama-se Revista Espírita. Ela é mensal, é semanal, é trimestral. Ela, na verdade, é do Conselho Espírita Nacional. Na época, Nestor Mazotti, com César Pérez de Carvalho, nos convidaram para assumir esse trabalho em 2007. E desde então, a gente tem cumprido uma revista trimestral em inglês, é o único periódico praticamente espírita em inglês, que está disponível a cada 3 meses. Nós vamos completar a 50ª edição agora, em julho. Então, mas é um esforço que eu te digo, viu? Esse de todos é o mais complicado e as pessoas não têm ideia. É verdade. Eu já fiz a edição de um jornal, minha amiga, e a gente sabe o trabalho que dá. É mais fácil fazer rádio. E a rádio? Não, a rádio... Agora aperta o botão aqui, tirou outra colar e está tudo dentro dos conformes, né? Tem uma tal de diagramação, minha amiga, que olha, aí isso dava um trabalho, né? Os cabelos brancos. Mas me diga uma coisa, e a Kardec Rádio, você me falou, é 12 anos, né? 9 anos, não é isso? 9 anos. É uma programação 24 horas, lógico, em inglês, 24 horas. Isso. Mas ela tem programação ao vivo, em que você ou outra pessoa entra e tem diversos programas. Me fala um pouquinho como é a Kardec Rádio.
A Kardec Rádio, a Kardec Radio, ela é assim, ela tem a programação 24 horas, nós temos programas ao vivo, em média, eu estou aqui com a grade, vou te dizer, por dia, a gente tem de 5 a 8 programas ao vivo, com várias pessoas diferentes de país. Nós temos, por exemplo, locutores que são da África do Sul, locutores que são da Europa, da Irlanda, da Inglaterra, a maioria dos Estados Unidos, da Califórnia, da costa leste, da costa oeste dos Estados Unidos, do sul, do norte, o próprio Mackenzie, ele já fez programas na rádio, a gente espera que ele volte a fazer em breve, porque realmente é muito rico. Então, nós temos, no mínimo, 5 a 8 programas live por dia na rádio. Por dia. Maravilha. Ele Maravilha. está em todas as plataformas, né? Ele está no SoundCloud, ele está no Spotify, ele está em várias plataformas. Se as pessoas quiserem usar ou escutar como podcast, eles podem ir. Tem mais de 4.200 podcasts disponíveis para as pessoas, além do app que você pode escutar 24 horas. Acho que foi uns 15 dias, vocês fizeram esse congresso, vocês fizeram ao vivo, não foi? Vocês iam Sim. fazer, que era um evento, não foi isso? Foi no sábado, se me falha a memória, não foi isso, Vanessa? Foi, sábado. Você não sabe a alegria, porque por causa do Luiz e da Carol que me convidaram, eu assisti, e eu fiquei assim, babando como uma criança, quando eu vi as pessoas, um grupo cantando músicas espíritas em inglês. Então, isso me deixou, assim, uma felicidade tão grande. Eu fiz um programa com a Livramento lá de Poitiers e o Maridelo Girard. Eu pedi para ele fazer uma prece em francês. Disse, olha, eu quero que você faça a prece final, certo? Mas eu quero que você... faça em francês, mas assim que for terminar um programa, eu quero que você faça a prece na língua natal de uma terra linda e maravilhosa como é os Estados Unidos da América, que eu amo de paixão. Amo mesmo, né? Não. Nunca fui aí, mas gosto. Eu devo ter reencarnado alguma vez. Gosto demais de tudo que o americano faz, de tudo que o americano é, assim como todas as pessoas do mundo. Nós estamos aí a 3 minutos do final do programa, e eu queria as suas considerações finais, o nosso agradecimento por você ser o quanto você é ocupada nesse trabalho, lógico, o trabalho do Espiritismo e também o seu trabalho, né, seu trabalho normal, e você ter aceitado, a gente fica devendo esse preço de gratidão, como eu sempre falo, como é muito grande a próxima encarnação a você. Muito obrigada pelo convite, eu agradeço ao senhor, parabenizo pela rádio, e também agradeço ao Mackenzie pela ponte. Você quer que responda a pergunta do Luiz aí? Tá, vai. É para eu isso, por favor. Eu acho que sim. Então, tá bom, vou contar. Ó, Luiz, foi assim, ó. Eu estava numa reunião mediúnica em Baltimore, na Sociedade Espírita de Baltimore, no ano de 2011. Era junho de 2011. Era mais ou menos nessa época, metade de junho. E eu estava dirigindo, que eram mais de 100 quilômetros de distância da onde eu moro. E eu estava voltando para casa. Quando, durante a direção, conversando com os espíritos amigos, mas enxergando a estrada, claro, eles falaram assim, olha, quando você chegar em casa, você não vai jantar, porque eu sempre tive o hábito de sair da reunião mediúnica, eu chegava em casa, ia jantar com meu marido, Carlos, e a gente conversava um pouco. Aí ele falou, não, quando você chegar em casa, você não vai perder tempo, você vai sentar na frente do computador, junto com o seu esposo.
e nós vamos mostrar a vocês como montar uma rádio. Eu tomei um susto. Falei, como assim montar uma rádio? Eu não sou jornalista, eu sou cientista, psicóloga, eu não sei o que é isso. Vanessa, o Benjamin Franklin, que é o mentor espiritual da rádio e é o mentor da Sociedade Espírita de Baltimore, falou assim, ele deu esse recado para você, não há mais tempo a perder. 2 anos antes, o Richard Simonetti tinha vindo nos visitar em casa e tinha me sugerido isso. Eu até ri para ele e falei assim, ô Richard, eu nem sei para onde vai esse negócio de rádio. E aí o mentor Joseph, amigo nosso, falou assim, você lembra daquele convite? Não é brincadeira, não. Já está atrasado. Eu falei, ai meu Deus, e para quando que é para lançar? Daqui 2 semanas, no dia 4 de julho, no dia da independência americana, ao meio-dia, que é o pico do sol, você vai lançar a rádio. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? A gente sentou no computador, eu acredite, é só mediunidade para explicar. Ele me mostrou onde montar o website, o mecanismo, tudo. Em questão de menos de 2 horas, a gente tinha o começo da rádio iniciada e a gente inaugurou dia 4 de julho, como foi em 2011. Tá vendo, seu Luiz? Então você agora já sabe como é que foi, né? Lindo e maravilhoso. Nós conhecemos também o Richard, foi maravilhoso o contato que tivemos com ele. Minha amiga, eu tenho que agradecer a você, pedir para você fazer aquela prece em inglês, certo? Seu marido está aí para a gente conhecê-lo, para dar um abraço virtual, ele está aí pertinho, se ele puder participar. Ele está vindo. Se ele puder, se não puder, não, não tem problema. Ele está aqui. Agora, Vanessa, eu deixei para o final, porque quando o Luiz, o Marquês, me falou da Vanessa... Vem, Gininha. Eu vou te contar um negócio aqui que tem muito a ver. Eu tenho 7 filhos, 4 mulheres. Cadê o meu amigo? Eita, menina! Como é seu nome? Como você chama? Virgínia. Virgínia, né? Eita, Virgínia, tudo bom? Que maravilha, né? Você ama o espiritismo, né, Virgínia? Né? Ama. O papai está vindo, o Carlos está subindo. Então, a Virgínia é a 6ª geração, então? Olha, nossa, eu nem pensei nisso, e né? Vixe. Sim, deixa eu te contar. Aí eu tenho minhas filhas, são 4. A Érica, a mais velha, a Vanessa, a Heloísa e a Elizabeth. São 4. Érica, Samara, Heloísa e Elizabeth. Todas são Vanessas. Como assim? Érica, Vanessa, Elizabeth, Vanessa, Samara, Vanessa e Heloísa, Vanessa. É mesmo? Nossa, são 4 meninas, todos os sobrenomes delas são Vanessa. Aí quando eu digo Vanessa, eu digo pronto, que maravilha, vai dar certo. Meu Deus do céu, depois você me conta o porquê de colocar o nome Vanessa em todas. Começou com um, aí depois aquele negócio de pai, né? Tudo bom? Que maravilha. Agora vendo você tá uma maravilha. Muito bom, que a paz do Cristo, o amor de Jesus permita que você e Vanessa continuem nesse trabalho hercúleo que estão aí na América. O Espiritismo deve muito a vocês que estão aí nessa frente de batalha e que consiga, minha amiga, fazer o Espiritismo nos Estados Unidos na língua natal, que aí sim ele vai crescer muito mais. Tem que ser na língua inglesa, não pode ser em outra língua não, como é aqui no Brasil, na língua portuguesa. Tudo bom, meu amigo? Tudo, com a graça. Como é teu nome? Carlos. E Carlos. E aí, você faz o que na casa também? Lá trabalha em que setor da casa? Faz tudo? Não, eu atrapalho um pouquinho, vou lá, atrapalho. Você sabe que todos nós temos um espírito superior. Aqui em casa, o meu espírito superior chama-se Elizabeth. Aí na sua casa, o espírito superior é Vanessa. Exato. Eu quero aguentar o espírito superior da mais alta hierarquia, viu, meu amigo Carlos? Ixi, Maria. Exatamente, é assim que é aqui também, é tudo mais ou menos parecido.
Nós humanos somos assim mesmo. 4 filhas, todos têm o segundo nome de Vanessa. Uau! Que interessante. Minha irmã botou a Érica Vanessa, e quando veio a Samara Vanessa, eu digo, já que veio a Heloísa, vai ser Vanessa e a Elizabeth Vanessa. Elas adoram, sabe? Pense. Que lindo. Elas gostam. Uma chama-se Vanessa mesmo, o nome conhecido é Vanessa. Mas, minha amiga, Deus que lhe abençoe. Muito obrigado. Meu amigo Marcos, olhe, trabalhe aí cada vez mais, porque com certeza o labor do trabalho de vocês vai dar muitos e muitos frutos. Conte com as vibrações daqui da gente, certo? E conte com a amiga aqui. Um grande abraço para todo mundo. Obrigada. Muito obrigado. Fazer Vanessa, você faz a prece, eu vou passar agora. É para fazer em inglês mesmo? É em inglês mesmo. Eu gostaria. Olha, a prece que você quiser. Fica à vontade, o que você quiser fazer. Tá entendendo? Eu acho que é uma forma de valorizar o trabalho de vocês aí na América, é no inglês. Muito obrigada. Primeiro eu quero agradecer pelo convite, pelo carinho. É uma honra para a gente poder estar em contato com pessoas como vocês que estão na frente. O Espiritismo no Brasil está sempre na frente, nos inspirando para que a gente possa fazer. E essa amizade só nos torna mais fortes para fazer esse trabalho, porque amanhã a gente reencarna. Se reencarnar aqui, prometo que a gente está fazendo de tudo para o Espiritismo estar aqui, antes de vocês reencarnarem aqui, quem estiver reencarnando. Então, agora, agradecer principalmente a Jesus, que é o nosso divino amigo, né? Receber nossas preces. Let us all feel the presence of our Master Jesus, His love, His embrace. Oh, Master, we no longer want to delay our progress. We want to follow you in courage, joy, and hope, as you've taught Bartholomew, narrated in the book Good News by Brother X. We thank you for this unity amongst our countries, for the support by our family in Brazil, the Spiritist family, and may we together stay strong in the designs of yours, because we know Spiritism does not belong to us, and we need to be very reverent, fulfilling our duties in joy and sacrifice, forgetting about ourselves and thinking of the general good. Nós então agradecemos a todos, sentindo a sua paz, Jesus, abençoando essa rádio, Estação da Luz, por essa ponte de amizade, e que assim seja. Graças a Deus. Deus te pague, minha irmã. Muito obrigado pela emoção que você nos deu. Eu só queria deixar aqui, porque o Luiz mandou isso aí para você, né? Pela essa entrevista maravilhosa que você nos deu, e por esse exemplo que ele, Luiz, a Carol, a Luzia, o Marcos, a Virgínia, que vai continuar o seu trabalho, né? E vai ser a 6ª geração, que lindo. Então, vai continuar, certo? Eu tenho certeza que, quando a Virgínia apareceu aí, o Espírito não se preocupe, não, que o trabalho já está garantido, já tem aí a geração futura para vir. Muito obrigado, minha amiga. Deus que lhe pague. E até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. E a todos vocês que estiveram aí, todos que mandaram mensagem para a Vanessa, muito obrigado. A gente volta amanhã cedinho aqui com a nossa programação normal. Fique na paz de Jesus. Muito obrigado.